O imponente rei Nabucodonosor havia mandado construir uma estátua gigantesca de ouro, erguida no campo de Dura. A estátua era um símbolo de poder e glória, uma ordem direta do rei para demonstrar sua autoridade. Ele exigia que todas as nações e povos sob o seu domínio se curvassem e adorassem a estátua sempre que o som dos instrumentos ecoasse pelo reino. Logo, chegaram à província de Babilônia príncipes, prefeitos, governadores e todos os oficiais das diversas províncias. A multidão que se reunia era imensa, composta por pessoas de diferentes culturas e línguas, todas ali para cumprir a ordem do rei. Um arauto, com uma voz alta e firme, proclamava: ordena-se a todos os povos, nações e línguas que, ao ouvirem o som da buzina, da flauta, da harpa e de outros instrumentos, todos devem se prostrar e adorar a estátua de ouro. Aquele que se recusar será lançado imediatamente na fornalha de fogo ardente. O som dos instrumentos ecoava como um sinal de obediência. Assim, as multidões se ajoelhavam, temendo o castigo. Mas, em meio à multidão que se prostrava, 3 homens permaneciam de pé: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens eram judeus exilados, mas ocupavam altos cargos na província de Babilônia, pois Nabucodonosor os havia promovido por suas habilidades e inteligência. Porém, sua lealdade era para com o Deus de Israel, e eles se recusavam a se curvar diante de um ídolo. Pouco tempo depois, alguns caldeus, homens invejosos e desconfiados da lealdade dos judeus, notaram a postura dos 3 e foram apressadamente ao rei para denunciá-los. Com palavras carregadas de bajulação e lealdade ao rei, eles diziam: ó rei, vive eternamente. Tu emitiste um decreto para que todos se prostrassem e adorassem a estátua ao som dos instrumentos. Mas, ó rei, há 3 judeus que ignoraram tua ordem. Eles não se curvam e não adoram tua estátua de ouro. A face de Nabucodonosor se transformou. Sentiu-se traído e desafiado em sua autoridade. Como ousariam desobedecer ao seu decreto? Ele ordenou imediatamente que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem trazidos à sua presença. Quando eles chegaram, o rei, ainda indignado, mas disposto a lhes dar uma última chance, lhes disse: é verdade que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que eu ergui? Agora, darei uma última oportunidade. Quando ouvirem o som dos instrumentos, prostrem-se e adorem. Se não o fizerem, serão lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E qual Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Os 3 homens, contudo, não estavam dispostos a negociar sua fé. Responderam ao rei com uma confiança serena e inabalável: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos lançados na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos livrar dela e das tuas mãos. Mas ainda que ele não nos livre, saibas, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Nabucodonosor ficou furioso. Seus olhos brilhavam de raiva. E ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o habitual. A intensidade do calor era tamanha que até os soldados que estavam próximos sentiam o calor extremo. O rei mandou que seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Quando os soldados aproximaram os 3 homens da entrada da fornalha, o calor era tão insuportável que os soldados foram consumidos pelas chamas e caíram mortos. Sadraque, Mesaque e Abednego, porém, caíram dentro da fornalha ainda amarrados. O rei, ainda mais furioso, observava à distância, certo de que teria uma demonstração pública do poder que possuía sobre os que desafiassem seu decreto. Mas, de repente, o semblante do rei mudou. Ele olhava para a fornalha com uma expressão de assombro.
Seus conselheiros, percebendo a inquietação do rei, se aproximaram e olharam também para o interior da fornalha. Nabucodonosor exclamou: "Não lançamos 3 homens atados no fogo?" Os conselheiros confirmaram: "Sim, ó rei." Então ele, com os olhos arregalados de surpresa, disse: "Eu vejo 4 homens soltos, andando livremente dentro do fogo, e o aspecto do quarto é como o de um ser celestial." O rei se aproximou da fornalha e gritou: "Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde para fora." E para espanto de todos, os 3 homens saíram da fornalha ilesos. Nem suas roupas, nem seus cabelos haviam sido queimados. Eles nem sequer cheiravam a fumaça. Era um verdadeiro milagre. Os príncipes, governadores e oficiais que haviam testemunhado o acontecimento ficaram atônitos. O poder do Deus dos Hebreus estava claro como o dia, uma força que nenhum fogo mortal poderia vencer. Então Nabucodonosor, impactado e humilhado, declarou em voz alta: "Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo para livrar seus servos. Eles confiaram nele e desobedeceram ao meu decreto, preferindo dar suas vidas a adorarem outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, decreto que ninguém em todo o meu reino deve blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, pois não há outro Deus que possa salvar desta maneira." Com isso, Nabucodonosor ordenou que os 3 fossem promovidos na província de Babilônia, e sua história se espalhou pelo reino. A coragem deles não só salvou suas vidas, mas também tocou o coração de uma nação inteira que testemunhou o poder de um Deus que cuida dos que são fiéis a ele. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é um testemunho de fé inabalável, uma lembrança de que mesmo diante das situações mais terríveis, aqueles que confiam em Deus são capazes de superar o impossível. Se você se emocionou com essa história de fé e coragem e quer ver mais histórias inspiradoras como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você sempre será o primeiro a saber quando publicarmos novos vídeos. E deixe seu comentário aqui embaixo. O que essa história significa para você? Como a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego impactou a sua vida? Vamos adorar ler suas reflexões. Por fim, compartilhe este vídeo com amigos e familiares, para que eles também possam se inspirar com essa poderosa mensagem de fé e confiança em Deus. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.